Olá, eu sou a Raquel Pessoa e bem-vindos a mais um Conexão IJF. Esse podcast ele foi pensado pelos profissionais do Instituto Dr. José Frota para aproximar a população ao nosso hospital, que é um hospital de alta complexidade da Prefeitura de Fortaleza. Esse podcast acontece com a parceria com o Instituto Proemo Saúde e o IPH Educa. E aqui estamos com o meu parceiro, Dr. Walter Feitosa, e nosso convidado de hoje vai ser o Dr. João Gilberto, superintendente do IJF. Olá pessoal, tudo bom? Aqui no Relação do Conexão IJF a gente traz sempre temas relevantes aqui para a população de Fortaleza. E hoje a gente vai estar com o Dr. João Gilberto, que é cirurgião ortopedista, especialista na mão. Só que fala um pouquinho mais da sua carreira aí, professor João, e o que a gente vai falar em breve. A gente vai trazer aqui umas perguntinhas para você, tá bom? Olá pessoal, de antemão quero agradecer o espaço, Conexão IJF. Eu sou João Gilberto Gomes Macedo, sou médico, sou ortopedista. Fiz uma subespecialidade em cirurgia de mão e microcirurgia em São Paulo, na Unicamp. Atualmente eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e Microcirurgia. E no momento estou com esse desafio de estar à frente de um dos maiores hospitais do país, o maior hospital de trauma do estado, que é o IJF. E, doutor João, assim, agora, até para a gente saber, né? O nosso tema hoje vai ser mão. A mão é uma especialidade médica? Como que eu não sabia, assim? Sim, a mão é uma subespecialidade médica. Ela surgiu aí em meados de 1940, durante a Segunda Guerra, onde era evidenciado lesões complexas, muitas vezes lesões que acometiam os ossos, lesões neurológicas, lesões que acometiam os vasos. E aí, durante esse período de guerra, era difícil reunir uma equipe multiprofissional. Então, reuniu o ortopedista para tratar as lesões ósseas, o neurocirurgião para tratar as lesões de nervo e o vascular para tratar as lesões dos vasos. A partir daí, pois bem, achou melhor formar um profissional habilitado a tratar todas estas lesões. E isso foi o esboço da cirurgia de mão, que na verdade ela se estende um pouco mais da mão, ela realiza essa parte de microcirurgia, essa parte de retalhos microcirúrgicos que vão além da estrutura mão propriamente dita. E ele fica limitado mais à mão mesmo ou sobe mais um pouco? Perfeito. Então a cirurgia da mão ela tem uma duração de 2 anos. Na verdade não é só cirurgia da mão, mas sim microcirurgia. Então nós somos habilitados, nós somos aptos a tratar lesões de nervo periférico. Então além de lesões de nervo periférico, lesões de plexo braquial e também a realização de cirurgias de cobertura cutânea. Então, muitas vezes, retalhos locais, retalhos microcirúrgicos, retalhos à distância. Então, na verdade, a cirurgia de mão não fica só na mão, né? Da mão. Então, realmente é um mundo, existe uma ampla disponibilidade de cirurgias para a cirurgia da mão e para a microcirurgia. Pois João, a gente tem que sempre contextualizar com a nossa realidade do IJF, né, aqui em Fortaleza. Para quem não sabe, a gente está também, né, pleiteando a cirurgia da mão como especialidade dentro do IJF, né, já tem um grupo organizado, né, que você também fez parte dessa gestão de trazer um serviço especializado em cirurgia da mão e microcirurgia, né? Isso já é um avanço para o nosso estado. E a gente também, em parceria com o Centro de Estudos do IJF, estamos abrindo também, em breve, se Deus quiser, o serviço com residência, né, para captar outros médicos que queiram entrar nessa área, que queiram se especializar na traumatortopedia, né, focaram na cirurgia da mão e na microcirurgia. Então, acho que é uma das ações aí do IJF para os próximos anos. Agora, sim, para entender, né, qual é a dinâmica do cirurgião da mão no IJF.
qual é a população que ele atende, se ele atende criança e o idoso, qual é o perfil de paciente que é atendido lá, qual é o tipo de trauma que vocês veem com mais frequência, para a gente tentar também orientar a população a procurar o IJF realmente quando for necessário. Perfeito. 20 a 30% dos pacientes com trauma que procuram o JF, eles são vítimas de lesões da mão. Então, nós estamos trabalhando para reestruturar esse serviço de cirurgia da mão e microcirurgia. Na verdade, é o serviço de reimplante do Ceará. É um serviço importante em que hoje, no Nordeste, apenas o Pernambuco tem um convênio com o hospital privado, que é o SOS Mão. Perfeito. E nós estamos trabalhando para reestruturar esse serviço de reimplante do Ceará, em que a cirurgia de mão ela assume completamente essa função. Então, hoje nós já fazemos, nós conseguimos aí contratar 2 profissionais no último concurso. Já conseguimos aí mais 2 cirurgiões de mão que em breve será convocado e com isso fechamos a escala. Então o IJF é um hospital terciário, um hospital de grande porte, referência para lesões graves. Por muito tempo, por questões culturais, esse serviço era dividido com a cirurgia plástica, todas as lesões de mão eram direcionadas ao IJF. Então, nós estabelecemos uma norma técnica em que as cirurgias mais complexas, que envolvem múltiplas fraturas, múltiplos tendões, as amputações traumáticas, esses pacientes devem ser direcionados ao IJF e nós temos uma equipe competente que tem expertise para resolver os mais diversos problemas possíveis. As lesões mais simples, o ideal é que esse paciente passe por uma avaliação nos frotinhas e realmente constata a necessidade de um procedimento ou uma intervenção mais complexa e aí sim esse paciente deve ser direcionado ao IJF. Ótimo. João, e assim, em relação ao perfil de trauma, a gente teve já algumas outras palestras aqui sobre os mecanismos de trauma. A gente já teve queimadura, né? Então, assim, eu creio que também tem um contexto choque elétrico, que a gente sabe que tem também um prejuízo na mão. A gente vê muitos pacientes vindo do interior com traumas de foice, de traumas laborais, vou dizer assim, né, no interior. Trabalho, né? Exatamente, relacionados à medicina do trabalho. E a gente sabe que esse paciente, a mão é um órgão importante na nossa dinâmica, seja qualquer das profissões. Mas assim, o que é que vocês têm de atendimento que você vê no dia a dia do IJF? Quais são os traumas? Por quê? A nossa ideia aqui do Conexão é trazer também uma ideia de prevenção. Então, se a gente sabe o que a gente está lidando, quais são os traumas mais prevalentes, a gente vai conseguir também trazer, né, ideias de prevenção. Então, assim, quais são os mecanismos de traumas que você vê mais no IJF, o que você acha que a gente pode prevenir mais, vou dizer assim, junto à população? O perfil epidemiológico dos pacientes que procuram o IJF geralmente são pacientes do sexo masculino, jovens, na faixa etária ativa da população, e o mecanismo de trauma é diverso. Na maioria das vezes são lesões cortocontusas, lesões perfurantes, lesões com vidro, além disso, lesões por esmagamento na porta do carro. Então, são lesões bem frequentes no nosso dia a dia. E como você ressaltou muito bem, hoje nós recebemos muito lesões graves, lesões vítimas de acidentes com facão, com foice, que na verdade são amputações já traumáticas que precisam de uma intervenção mais breve, de uma intervenção mais rápida. Eu Perfeito. vi até numa reportagem, né, que uma vez já fizeram um implante até de dedo, né? Saiu o dedo, cortou completamente o dedo e esse dedo foi reimplantado, né? Tem esse serviço mesmo? Vou até aproveitar, João, para você completar, que eu já ia fazer as perguntas, acho que a Raquel estava lendo aqui minha cola. A mente, né? Em relação ao reimplante, né? Você sabe que o serviço é um dos, né, sempre foi aqui pioneiro em Fortaleza, sempre trazendo vanguarda no reimplante, na microcirurgia. Mas uma vez que o paciente teve uma lesão, por exemplo, né, com um facão que amputou um dedo, quais são os cuidados que ele deve ter, o paciente, por questão de resguardar
a integridade dele. A gente teve também sobre sangramento, né? Quais são os primeiros cuidados que ele tem que ter e com o órgão que foi amputado, no caso o dedo, como é que ele vai transportar isso. A gente já viu alguns pacientes trazendo envolto dentro do gelo diretamente e aí às vezes acaba inviabilizando um reimplante. Faz um pouquinho desse approach aí, do reimplante. Esse é um tema bastante relevante. Então, de antemão, nós temos profissionais de alto gabarito, uma equipe chefiada pelo Dr. Valberto Porto, que é referência a nível nacional. Então, o ideal sempre é prevenir. Mas caso aconteça uma amputação traumática, o membro amputado, o coto amputado, ele deve ser resfriado. Existem 2 protocolos. Um deles é colocar uma gaze umedecida com soro em volta do membro, colocar num saco plástico e ao redor do saco plástico a gente resfriar. Então mergulha esse saco plástico, coloca o dedo na gaze, aí bota dentro de um saco plástico e o saco plástico dentro de uma água com gelo? De outro saco com gelo. Esse é um dos protocolos. O outro é colocar o soro, colocar a parte amputada dentro de um recipiente com soro e no outro saco colocar o gelo. O ideal é que não coloque o gelo direto com o membro amputado. Então, o gelo em contato com a parte amputada, ela pode causar lesão térmica e isso pode influenciar no prognóstico da cirurgia. Então, existem esses 2 protocolos. No membro que está sangrante, o ideal é fazer um curativo compressivo. Esse resfriamento ele é importante porque aumenta a viabilidade do membro. Eu já ia perguntar em quanto tempo, né? Quanto tempo tem para fazer essa cirurgia? O dedo que não tem grupos musculares, então a isquemia quente, a isquemia sem resfriamento, ele tem um tempo aí de 6 a 12 horas. Quando você resfria, o ideal é que seja uma temperatura de 4 graus. A gente quase que dobra esse tempo. Então, na isquemia fria, a gente consegue prolongar a viabilidade do membro em torno de 24 horas. E eu também já vi assim, casos que pegam dedo de outro lugar do pé, no caso, e coloca na mão. Isso existe? Pode? Sim. Um transplante, né? Sim, essa foi uma cirurgia realizada aqui no JF, uma cirurgia de alta complexidade. Essa cirurgia está relacionada a casos pontuais, não é feita na urgência, é uma cirurgia de caráter eletivo. Esse caso foi um paciente que perdeu o polegar numa máquina forrageira e aí no primeiro momento foi feita a regularização do coto de amputação. É de conhecimento que o polegar é o dedo mais importante da mão, responde aí a mais de 40% da função e é um dedo extremamente útil para realizar o movimento de pinça, principalmente quando é em mão dominante. E aí a equipe do JF realizou o transplante de hálux do dedo do pé para o dedo da mão, para o polegar. Então é uma cirurgia que teve êxito, uma cirurgia de alta complexidade e é uma cirurgia que restaura a função tão importante para o paciente como um todo. Então tirou o dedão do pé do próprio paciente e colocou na mão dele. Perfeito. E eu pergunto, ficou bom? Né? Todas as cirurgias, principalmente as cirurgias traumatológicas, envolvem um tripé. Então envolve a indicação da cirurgia, a realização técnica do procedimento, a reabilitação através da fisioterapia, do terapeuta ocupacional e da colaboração do paciente. Neste caso, nós tivemos um elo importante desses 3 pilares e conseguimos sim ter um bom resultado em relação a esse paciente. Na verdade, Raquel, cirurgia a gente sempre trabalha com o melhor resultado possível dentro do ocorrido, né? A gente está falando de um trauma grave, a pessoa perdeu um dedo, né? E aí, só para quem não entendeu, né, o que o Dr. João falou em relação à pinça, é esse movimento de apreensão do objeto, que é o importante do dia a dia, de você escrever, de você manipular um teclado, de você fazer a direção do seu carro. Então, acaba que a reabilitação é dentro do trauma, você faz a melhor cirurgia possível para trazer um percentual de função àquele órgão, né? Óbvio que não é igual ao original, né? Mas eu acho que eu garanto que deve ter realmente melhorado a apreensão ali da região, o né? primeiro passo, quando você realiza cirurgias de alta complexidade, é tentar restaurar a função. Isso. Depois a estética. Mas esses pacientes eles estão
funcionais, eles conseguem levar o garfo à boca, conseguem se alimentar, conseguem escovar os dentes, fazer a higiene pessoal. Então isso é um ganho significativo. Agora eu quero ressaltar também a importância da fisioterapia, do terapeuta ocupacional, que é tão importante quanto a intervenção cirúrgica. Então é um trabalho que deve caminhar de mãos dadas, que deve caminhar em conjunto para que a gente tenha um bom sucesso no tratamento. Perfeito. Literalmente de mãos dadas, né? Que era uma coisa que a gente ia até falar, eu te cortei, segura só a tua perguntinha rapidinha. Sobre a reabilitação, né? A gente sabe que o JF tem, né, um setor ambulatorial bem robusto, bem importante. Sei que é um dos seus compromissos de melhorar essa parte também ambulatorial de reabilitação, né? Não só na fisioterapia, mas com outras áreas, né? Fonoaudiologia, enfim. E como é que funciona hoje o paciente da mão na reabilitação, João, lá no JF? Qual é o caminho que ele percorre aí? Hoje esse paciente foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Esse paciente é nosso, ele é acompanhado periodicamente no ambulatório, então faz um retorno com uma semana, depois volta com 15 dias para retirar os pontos, depois com um mês, e à medida que a gente vai acompanhando a patologia, a gente vai vendo se é necessário um acompanhamento mais próximo ou mais distante. A fisioterapia não é realizada no JF, a gente está pleiteando um centro de reabilitação grande, na verdade é um sonho, eu sou muito otimista em relação a isso, eu acho que a vida são feitas de desafios. Vai dar certo. E a gente está trabalhando para oferecer um espaço mais amplo, que tenha uma capacidade integrado aí com equipes multidisciplinares, para que a gente possa oferecer esse acompanhamento integral ao paciente. Perfeito. Eu queria perguntar, né? Então, se eu estou em casa, eu, Raquel, né? Estou lá cortando um bife, aí eu corto meu dedo, né? Então, eu já sei que eu não vou correndo para o JF, né? Eu primeiro vou. Então, se eu tirar um pedaço grande do dedo, amputar uma parte do dedo, então eu vou direto para o JF. E se eu só entre aspas, cortar, aí eu vou passar, então, tenho mais tempo e vou passar por uma avaliação em outro hospital, não é isso? Só para confirmar, assim. Sim, todo corte, ele deve ser feito um curativo compressivo e tem que procurar um atendimento especializado com urgência. Então, é importante a profilaxia para o tétano, antibiótico precoce, e aí o profissional deve avaliar se foi só uma lesão de partes moles ou se teve lesão tendínea ou de algum nervo. E aí, caso o Frotinha ele consiga identificar que será apenas uma sutura simples, pode ser realizado no Frotinha. Caso seja uma intervenção cirúrgica mais complexa, que o aparelho de saúde, a unidade de saúde não consiga resolver, aí sim esse paciente deve ser direcionado ao JF e nós estamos aptos, prontos para atender essa demanda. Vai que tem algum ouvinte aqui que não está na cidade de Fortaleza, né? Às vezes não sabe nem, conhece um Frotinha, mas assim, não é emergência da sua cidade, é avaliado e conforme ele é encaminhado, né? Não tem essa urgência, correria. Claro que quanto antes melhor, mas não é que nem uma amputação, né? Dá tempo de ser avaliado. Sim, perfeito. Lembrando que depende da gravidade da lesão. Então, sempre é importante ressaltar o protocolo do ATLS. Então, a gente segue o ATLS e, dependendo da gravidade da lesão, ele pode sim ser direcionado à unidade de saúde mais próxima, em sua casa, para a avaliação de um profissional competente, e aí ele vai ser direcionado à unidade que realmente realiza a intervenção necessária para aquela patologia. Só queria deixar um alerta aqui, acho que também você queria trazer isso, Raquel, é a questão da gravidade, né? O João falou um pouquinho aqui, porque fica fácil quando é uma amputação, quando é um trauma grave, que você já se situa que precisa ir ao JF, né? Mas assim, se o paciente está com um sangramento importante, mesmo sendo um orifício pequeno, um corte pequeno, mas assim, serve isso a nossa conexão em JF. Ele tem que ficar atento, que não é basicamente um corte simples, lavar, proteger, né, fazer o tampão, apertar, como o João falou, e procurar a unidade para ele ser avaliado. E aí sim o colega lá vai fazer a triagem
se é uma coisa mais simples ou uma coisa mais complexa. E aí o JF aí sim seria o ponto final de atendimento, né? Eu acho que talvez seja a maior lição que a gente está trazendo aqui hoje com o Dr. João, é esse fluxo, né, em relação ao trauma da mão. A gente sabe que também tem, durante as festas juninas, tem bastante com a liberação dos fogos, né? A gente vê algumas explosões de dedos, né, graves, até da mão mesmo como um todo. Então é um período que a gente também alerta não só para queimaduras, mas eu que já atendi muito em emergência cirúrgica, na época do São João, eu sempre ficava aguardando os meus, né, pacientes dos fogos que lesionavam as mãos, infelizmente, para a gente fazer esse primeiro atendimento. E né? Também tem muito acidente de trabalho, né? Então, assim, a maquita, mostrar um açougueiro com aquela serra, que eu nem sei. Então, qual é uma dica, né, que a gente possa dar para a população de prevenção? Esses acidentes de trabalho são bastante frequentes e são funcionários na faixa etária ativa da população. Muitas vezes são chefes de família. Impacto social grande, impacto social grande. Então, o ideal é que esses profissionais usem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, mas é sempre bom reforçar as campanhas de prevenção. Então, prevenir sempre é melhor do que remediar. Então, sempre é importante utilizar materiais de segurança, fazer o seu trabalho dentro das normas técnicas. Com atenção, né? Porque às vezes... Tudo isso evita uma possível complicação e o afastamento das suas atividades laborais. Eu vou dar até um exemplo de um colega, de um amigo, que ele tinha uma fábrica de plástico, né? Garrafa plástica e tal. E uma das máquinas, né, que ela é uma prensa, travou e aí ele foi, né, manusear a máquina. A máquina em si, ela tem um botão de alarme, né? Se você for entrar naquele contexto da máquina, ela trava, ela para, né? Só que ele estava com dificuldade de tirar, em vez de chamar um técnico, ele tirou o alarme e foi manusear. Aí a prensa desceu. Então, assim, os protocolos, não só o EPI, ele podia ter usado uma luva mais específica, ou realmente tá travada a máquina, chamar o técnico que lida com aquilo, né, todo dia, né? Não desligar o dispositivo de segurança da máquina. Exatamente. São pequenos jeitinhos que às vezes a população quer ajudar e acaba, né, se prejudicando. Então, acho que o João trouxe aí, eu acho que o cerne da nossa Conexão JF, que é a prevenção, né? Mais uma vez, o trauma, se uma vez prevenido, fica muito mais fácil da gente lidar. Não que não vá causar, mas pelo menos que seja um trauma mais menor, um trauma mais fácil da gente manejar, né? Isso. E nós somos sabedores que, infelizmente, acidentes acontecem e, caso ocorra, procure atendimento especializado para que esse diagnóstico seja feito de forma precoce, de forma certa, para direcionar um tratamento específico e que você consiga voltar ao convívio do seu lar o mais breve possível, consiga voltar às suas atividades de trabalho aí com mais celeridade. Ótimo. Perfeito. A gente sempre tem aqui o hábito, João, de pedir para você finalizar a sua fala com algum recado para a população que, né, nos escuta e fica aberta a palavra para você. De antemão, quero reforçar aqui meus agradecimentos, quero dizer que o JF ele passa por um processo de reestruturação, nós temos avançado de forma significativa nesses 8 meses de gestão e a cirurgia de mão e microcirurgia, junto também com a cirurgia plástica, que faz parte de todo o conglomerado do IJF, ele vem realizando um trabalho de relevância para a população de Fortaleza. Então, nós estamos reestruturando o serviço de reimplante do Ceará, que é um serviço extremamente necessário. O Ceará tem profissional habilitado, tem profissional competente e tem que oferecer isso para a população de Fortaleza. Então, o IJF reforça seu compromisso com a saúde pública aqui do Ceará e eu queria enfatizar essa especialidade que é tão importante aí para a medicina. A gente vê a medicina se especializando cada vez mais e a cirurgia de mão não trata apenas a mão em si, mas trata outras lesões, como já foi citado, essas lesões de nervo periférico,
realiza retalhos microcirúrgicos, lesões nervosas em perna. Então, eu quero aqui reforçar mais uma vez o que a cirurgia da mão faz e dizer que o JF tem um serviço de excelência nessa especialidade. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença do Dr. João Gilberto, hoje nos esclarecendo sobre acidentes com a mão e falando um pouco da especialidade, né, que é a cirurgia da mão. Agradecer meu parceiro Walter Feitosa e convidamos vocês a assistir os outros episódios do Conexão IJF.